Boa tarde a todos. Vamos para mais um vídeo. Água. Continuando ao work, superando price action tendência. Deixa eu já abrir minha tela aqui. Apresentação, deixa eu ajustando. Enquanto isso, vamos dando os recados. Link do Telegram na descrição, pessoal. Quem quiser entrar no Telegram, bater papo, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Apoie o canal. Compartilhe com os amigos, curta o vídeo. Então, tá assistindo o vídeo? Já pegou no começo? Para não esquecer, já curte o vídeo aí. Traz um pouco de relevância pro canal aí pra gente estar trabalhando melhor, tá? Pessoal, com mais visibilidade no YouTube e outras pessoas possam ver o conteúdo também. E não esquece, tá, pessoal? Então, tem o link da skin na descrição, tem o link do Telegram, tá? Então, bem tranquilo aí para vocês seguirem o canal e seguir as novidades lá pelo Telegram também, tá? No Telegram, muitas vezes eu falo ali quando eu vou fazer live, quando eu dou sempre um aviso ali antes, então quem quiser, quem gosta de acompanhar as lives, não esquece de entrar no Telegram lá, tá, pessoal? Então, vamos dar continuidade, que agora, deixa eu pegar o meu rabiscador oficial. Esse aqui é o rabiscador que eu uso para as lives. O rabiscador oficial que eu gosto, todo mundo sabe que é o Point Fix. E vamos de Point Fix, tá? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade. Antes eu quero pedir desculpa para vocês. Eu não tenho como fazer vídeos mais rápidos, eu não tenho como levar o conteúdo mais rápido, eu não tenho como correr esse conteúdo, porque é um conteúdo muito técnico e ele é muito detalhado. Então eu preciso explicar exatamente como está colocando no livro. Eu estou resumindo alguns comentários que ele faz a mais do gráfico. Eu não estou colocando, vocês vão ter que ler o livro para ver a discussão mais profunda do gráfico, mas para ensinar a leitura e a técnica dele no geral. Vocês vão precisar ler o livro para ter todo o conteúdo completo ali dele, tá? Então, espero que vocês estejam lendo o livro concomitante com as aulas, tá? Para ir poder tocando passo a passo aí esse ensinamento dele aí que passa pra gente. É um conteúdo muito pesado, tá, pessoal? Não tem como resumir mais do que isso. Eu até gostaria, por mim, se fosse igual aos outros livros, 15, 20 vídeos a gente finalizasse, mas aqui você pode botar uns 50 vídeos aí para mais, tá? Então a gente vai, cada vídeo a gente tenta fazer umas 10 páginas, são 400 páginas, então mais ou menos aí nós vamos ter para cada 40 vídeos aí facilmente aí no canal, tá? Então vamos dar continuidade. Então na última aula a gente parou no gráfico anterior, vamos dar continuidade nesse gráfico, tá? Ainda falando de barras de sinal, tá? Então nesse vídeo, nesse gráfico, a gente vai falar de Double Inside, né? Ou Internal Bar, ou II, né? Padrão II. Então, o padrão II sempre representa uma clara configuração de reversão em um gráfico de período de tempo menor. Então, quando eu tenho um fundo duplo num gráfico de 5 minutos, tá? Quando eu tenho um II no gráfico de 5 minutos, quando eu jogo isso para um gráfico de 1 minuto, eu vou ver um fundinho duplo. Sempre que eu tenho um II. Tá? Então, mas a gente não precisa ficar baixando o time frame para entender que isso é um fundo duplo, porque a barra já mostra para a gente que é um fundo duplo. Tá? Então, na figura, né, que a gente tem aqui, que na verdade é 6.9 do livro, no gráfico de 5 minutos à direita, houve dois padrões II. O primeiro, na verdade, é um III, são 3 insides, que eu tenho 3 barras internas, tá? Mas a gente pode falar como II. Esses padrões geralmente são mais claros em gráficos de período de tempo menor, como o gráfico de 1 minuto à esquerda. Então a gente consegue ver claramente mais. Eu tenho um fundo duplo aqui, num gráfico menor. A barra 1 do padrão III, no gráfico de 5 minutos, foi uma mínima mais alta que foi testada. Então, barra 1, tá? Uma mínima mais alta que foi testada. Repetidamente no gráfico de 1 minuto. Então, essa mínima mais alta foi testada repetidamente aqui no gráfico de 1 minuto. A barra 2 do padrão II no gráfico de 5 minutos foi a mínima mais alta após a mínima mais alta. Tá? Então, ela foi uma mínima mais alta após uma mínima mais alta. Tá? O que significa que o mercado estava formando mínimas mais altas em tendência, o que é um componente de uma tendência de alta. Então, eu tenho aqui uma LTAzinha aqui dessas mínimas. Então, eu posso ligar as mínimas e fazer uma LTA. Tá? É isso que ele fala pra gente. Então, vamos continuar a leitura aí. Calma aí, pessoal. Estou começando. Tá? Em ambos os casos, a barra de tendência de alta no final do padrão II foi uma ótima configuração para uma entrada longa, uma entrada de compra. Então, se eu tenho essa barra
no final do padrão como uma barra de tendência de alta, eu posso entrar com uma compra nessa operação, tá? Mesmo que as barras pequenas tenham menos significado direcional, é sempre melhor ter a última barra como uma barra de tendência na direção da sua entrada. Então, o que ele fala? Quando eu tenho um padrão I, independente do tamanho, a cor da barra, então, vou fazer o vermelho aqui, mas independente da cor da barra, o ideal é que a última barra, eu tenha uma barra de alta, se eu quero comprar. E se eu quero vender, o ideal é que no padrão I, independente da cor da barra, até um I, né, que a gente está falando, o ideal é que a última barra seja uma barra de baixa, tá, pessoal? Então, isso dá uma barra de tendência de baixa, isso dá mais força para o nosso movimento. A barra 2 no gráfico de 5 minutos formou uma reversão com a barra de tendência de baixa, que se formou 2 barras antes. Então, essa barra 2, ela formou uma reversão de tendência de baixa com relação a essa barra. Então, eu tenho uma formação, a reversão de 3 barras. Então, além de eu ter um double inside, eu ainda tenho uma reversão de 3 barras. Então, isso mostra que o preço caiu, né? Ele ainda lateralizou aqui e subiu. Então, eu tenho um micro fundo duplo aqui, dentro desse movimento. Tá? Então, eu tenho aqui um movimento de alta, uma reversão de alta, tá? Dentro desse gráfico. Então, para o próximo gráfico. Os fundos duplos e duplo-duplos podem ser tão pequenos quanto 2 barras consecutivas e ainda assim serem importantes. A barra 1 foi um micro fundo duplo. Então, a barra 1 foi um micro fundo duplo. Essa barra aqui, ó, pessoal, essa barra aqui foi um micro fundo duplo, tá? Configurando uma barra de tendência de baixa, né? Configurando uma bandeira de baixa. Então, quando eu tenho uma barra forte de queda e eu tenho uma barrinha aqui de alta, tá? Então, eu tenho uma barrinha de alta aqui, é como se eu tivesse um movimento de bandeira de baixa, tá? Imediatamente seguida por uma barra de tendência de alta. Então, imediatamente seguida por uma barra de tendência de alta, essa barrinha branca após a barra 1, tá? Quando ver que precisar, dou zoom, tá, pessoal? E um pico de baixa. Então, eu tive um pico de baixa e eu tive essas 2 barras aqui de correção, tá? Mas elas têm mínimas idênticas. Então, essas 2 barras, elas têm mínimas idênticas. Venda um tique abaixo da sua mínima. Então, eu posso entrar vendido, tá? Um tique abaixo dessa mínima. Se eu quiser, eu ainda posso entrar vendido abaixo dessa mínima, tá? Você também poderia vender abaixo da mínima do pullback, que é uma barra de uma barra do próximo candle, que daria uma entrada mais cedo, né? Você entraria mais caro no caso de uma venda. O stop é no mesmo lugar, tá? Então, o stop ideal é na máxima dessa barra, tá? E eu tenho pelo menos um movimento medido aqui para baixo, tá? Então, seria análise por enquanto desse gráfico aí para vocês entenderem como faz a leitura dele. A barra 2 é outro exemplo. Então, aqui na barra 2 eu tenho outro exemplo de fundinho duplo, né? Mas nesse caso ele também posso entrar na perda dos dois com stop aqui com movimento medido para baixo. Já na barra 3, tá? Já na barra 3 foi uma entrada de micro topo duplo para uma negociação longa, pois a barra de tendência de baixa é uma bandeira de alta e uma barra de um pico de alta. Então, uma barra de um spike de alta. Então, eu tenho um spike de alta, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Peraí, pessoal. Fez um barulho no fundo aqui, eu me perdi. A barra 3 foi uma entrada de micro topo duplo. Então, eu tenho aqui um micro topo duplo, que poderia ter uma venda aqui embaixo, tá? Uma venda nessa região. Então, se eu estou pensando que é um micro topo duplo, uma venda naquela região, tá? Para uma negociação longa. Então, se eu estou querendo vender aqui, se eu estou querendo um micro topo duplo que ele foi rompido, então se eu tenho um micro topo duplo, quando ele é rompido, eu tenho um rompimento. Então, a compra acima dessa barra preta, a barra de tendência de baixa, a barra 3, ela acionou essa compra de um micro topo duplo, tá? Então, pois a barra de tendência de baixa é uma bandeira de alta e um pico de alta. Então, eu tenho um pico de alta, quando eu tenho uma barra de baixa, é como se eu tivesse um movimento de bandeira de alta, tá? Que pode ser rompido para cima. Um setup de compra high 1 e um pico de alta. Então, eu teria um setup de compra high 1 e um pico de alta, onde o mercado faz uma barra de baixa, a primeira tentativa de retomar eu compro de novo. Também é um micro fundo duplo, de uma reversão de 2 barras com a barra anterior. Que também, aqui, ó, essas 2 barras, ela tem a mesma mínima. Então, ela também é um fundo duplo.
Então, na verdade, eu tenho uma espécie de uma congestão aqui, ó, onde eu tenho um topo duplo e um fundo duplo, tá? Portanto, os operadores também poderiam comprar acima da barra 3. Então, a gente também poderia comprar acima dessa barra 3. Embora seja uma entrada mais arriscada, já que a gente está 4 ticks acima já do preço anterior, então já está comprando mais caro. Além disso, comprar acima de uma barra grande após a quebra de 3 barras sobrepostas é arriscado, pois essas 3 barras podem ser o início de uma faixa de negociação. O que ele está falando? Eu até poderia comprar acima dessa barra, mas como eu tenho 3 barras sobrepostas, isso aqui poderia ser o início de uma congestão, onde o mercado vai ficar travado ali. Então, eu poderia estar comprando aqui a falha desse rompimento, para ele voltar na mínima e ele ficar travando aqui uma congestão, como se fosse um movimento assim, ó. Eu tenho 3 barras sobrepostas, o mercado fica iniciando uma congestão, o que é uma operação ruim, tá? A gente nunca quer estar comprado no topo de uma congestão, a gente quer estar comprado no fundo de uma congestão, né? Embora geralmente seja melhor não comprar na primeira tentativa de reversão, tá? Em uma forte tendência de baixa, forte tendência de baixa, um two-bar reversal, então uma reversão, a forte reversão de 2 barras, pode ser uma confirmação de compra confiável após um clímax de venda. Então, quando eu tenho um clímax de venda, tá? Eu comprar uma reversão de 2 barras é viável, é extremamente lucrativo uma compra de 2 barras, mas eu preciso ter um clímax de venda, então eu preciso identificar um clímax de venda para isso. No gráfico da Lehman Brothers, teve um fundo two-bar reversal em um teste de linha de canal de tendência de baixa, após sucessivos clímax de venda. Então eu tive um clímax de venda, ó, sucessivos clímax, eu tive um clímax, 2 clímax, 3 clímax de venda. Se eu juntar esses fundos, eu tenho uma linha de retorno ou uma linha, né, de tendência de baixa que foi rompida, foi tentativa, foi tocado, tentado romper, e nesse toque, após vários clímax, ele deixou uma reversão de 2 barras, tá? Uma reversão de 2 barras, né? Mostrando que essa região de preço acaba sendo insustentável após um movimento climático desse. 16 das 17 barras anteriores tiveram uma máxima abaixo da máxima anterior. Então, 16 das 17 barras anteriores, tá? Só essa barrinha pequenininha não teve a sua máxima abaixo da máxima anterior, tá? Além disso, houve 3 ocorrências de uma grande barra de tendência de baixa que seguiu uma série de barras de tendência de baixa menores. Então, eu tenho 3 ocorrências de bandeiras de barras de tendência de baixa, né, que deram uma sequência de barras de tendência menores. Então, eu tenho várias, tenho 3, 4, então aqui tenho 3 barras fortes de baixa aqui, ó. Vou apagar aqui, pessoal. Então, eu tenho uma barra forte, uma barra forte, uma barra forte, tudo barras de tendência de baixa forte, tá? Um clímax, geralmente, é seguido por uma correção em 2 estágios ou 2 pernas, que dura muitas barras, pelo menos 1 hora no gráfico de 5 minutos. Então, quando a gente sabe que a gente tem um clímax, tá? Uma correção pode demorar pelo menos 2 pernas e pelo menos 1 hora no gráfico de 5 minutos, então eu consigo estar comprando aqui para tentando fazer um movimento para pegar um ABC de correção aqui, tá? Então, é como se eu tivesse aqui as 5 pernas de baixa e um ABC de correção. Então, eu posso estar comprando para pegar um ABC de correção desse movimento, tá, pessoal? Falando de Elliott junto com o Brooks, mas ele não fala disso, mas a gente pode complementar. A barra 1, tá? Nesse caso, a barra 1, a primeira barra de uma reversão de 2 barras, um two-bar reversal, geralmente é arriscado comprar a primeira reversão de uma forte tendência. Então, a barra 1, é arriscado a gente comprar essa barra 1, esperar só a barra 1 e já comprar essa barra 1, né? Por exemplo, o fechamento da barra já comprar a barra, por exemplo. Mas após vários sinais de comportamento climático, uma reversão de 2 barras, muito forte no caso dessa, é uma compra razoável. Por quê? A barra 1 era uma grande barra de tendência de baixa, que deixou também uma sombra inferior grande. Portanto, outro clímax de venda. Então, aqui eu tinha outro clímax de venda, essa barra 1. E a segunda barra era uma forte de tendência de alta, porque ela abriu e fechou sem sombra. Você vê que ela não tem sombra. Ela abriu na mínima e fechou na máxima, mostrando uma reação forte nesse movimento. Então, eu posso comprar na superação dessas 2 barras. Posso fazer uma compra nesse sentido, tá, pessoal? Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Então, vamos mudando o gráfico para vocês. A primeira tentativa de reverter no canal de alta forte pode ser de uma venda confiável. Ó, primeira tentativa de reverter no canal de alta forte.
Se a gente tem um canal de alta forte, então canal de alta forte eu tenho um canal estreito de alta, pode ser uma venda confiável, a primeira tentativa, né? E se estiver no final de um clímax de compra de uma reversão de 2 barras for forte, então eu posso entrar numa operação quando eu tenho, vou mostrar para vocês no gráfico, um canal de alta forte e nesse topo, após um clímax forte aqui, principalmente se eu tiver uma resistência importante, eu posso operar uma reversão de 2 barras ali. A gente faz isso todo dia, tá, pessoal? A barra 4 foi um topo de 2 barras, uma reversão de 2 barras grande e uma quebra da máxima de ontem. Então, tentou quebrar a máxima do dia anterior, fez um canalzinho estreito aqui, uma linha de canal estreito, tentou romper, a primeira tentativa de romper tanto a linha com o canal quanto o topo anterior e faz uma reversão de 2 barras, né? Após a quebra de uma pequena bandeira da barra 3. Então, tem uma pequena bandeirinha na barra 3. Lembra que para ele olha tudo micro, tá, pessoal? Então, essa barra 3 aqui, ó, aqui é como se eu tivesse uma pequena bandeirinha, ele rompeu, tá? Quando 2 barras se sobrepõem, tanto, né, quando se sobrepõem tanto, as chances de uma negociação lucrativa são maiores se você vender abaixo da mínima das 2 barras e não abaixo da outra barra. Então, quando eu tenho essas 2 barras no topo, é sempre melhor. Vou dar até um zoom agora para vocês, pessoal. Peraí. Acho que não precisa, não. Deixa eu ver aqui, ó. Repara que essas 2 barras aqui, ó. A barra preta seguinte, ó. Vocês estão conseguindo ver, então. A barra preta seguinte, ela tem a mínima menor do que a barra anterior. Então, quando eu for vender, eu tenho que vender a mínima dessa barra. Tá? Então, eu tenho que vender aqui, ó. Minha venda tem que ser nessa região aqui, ó, na mínima dessa barra aqui, ó. Se eu pegar aqui a lupinha de novo, ó, tem que ser naquela mínima de posterior e não na mínima anterior. Tem que ser na mínima das 2 barras, tá? Até porque a gente não quer vender a mínima de uma barra forte de alta, que pode ser uma reversão falha. Então ali eu tenho uma confirmação do movimento. Então, isso que ele está falando para a gente, né? Então, além disso, a segunda barra tinha um corpo de baixa grande. E quando uma tendência de alta é forte, você deve vender somente abaixo de uma barra de baixa forte e nunca abaixo de uma barra de alta forte. Então, quando eu tenho uma tendência de alta forte, por mais que seja um movimento exaustivo, se eu tenho uma barra de alta forte, uma barra branca de alta forte, eu não posso vender a mínima dela. Eu tenho que esperar uma barra de baixa forte para vender a mínima, porque isso aqui pode ser só uma tentativa de reversão que vai falhar e o movimento vai continuar de alta. Tá? Então, por isso que a gente não faz a venda dessa barra aí, tá, pessoal? Então, bem complexos os gráficos aí, né, pessoal? Então, vamos matar essa aula aqui para matar esse gráfico. E a gente volta numa próxima aula com outros gráficos aí comentando. Tá? Então, esse tipo de operação, pessoal, a gente faz muito, tá? Principalmente no Smart Money. A barra 1 e a barra anterior não forneceram uma boa configuração de compra de 2 barras de reversão, tá? Então, a barra 1 e a sua barra anterior, tá? Porque havia muito impulso de baixa, duas grandes barras de tendência de baixa em sua quebra da máxima mais baixa. Então, eu tenho 2 fortes barras de baixa, tá? Então, eu tive 2 fortes barras de baixa e eu não tenho aqui um clímax. Olha a diferença desse clímax, olha a diferença desse movimento, tá? As barras mal se sobrepuseram umas às outras e tem pequenas caudas. Então, a gente vê que eu não tenho nenhum indicativo de movimento exaustivo aqui, ó. Eu não tenho nenhum indicativo de movimento exaustivo, tá? Elas nem se sobreporam por completo. Então, elas estão bem longe. A barra branca, ela praticamente já tem mínima e máxima menor do que a barra anterior. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado nessa leitura, porque eu tenho que ter esse feeling de observar essas discrepâncias, tá? Muitas vezes no movimento de máximas e mínimas das barras. Isso tem muita relevância, tá, pessoal? E as outras barras na sequência têm pequenas caudas. Então, tanto a compra aqui, tá? Tanto a compra aqui quanto a venda aqui é horrível. Por quê? Mesmo tendo um outro padrão aqui, né? Aqui eu nem coloquei, mas ele fala isso no livro. Mesmo tendo um outro padrão aqui de 2 barras, também fica ruim de vender. Por quê? Porque aqui eu já consigo identificar que várias barras sobrepostas eu tenho uma lateralidade. Então, se eu quero operar essa região, eu tenho que operar com uma lateralidade, que é compra na mínima. Eu nunca quero comprar máxima, eu quero comprar mínima. Tá? Então, isso é importante, identificar esses pontos para que você possa parar de operar esses meios de gráfico aí onde a gente só toma stop. Tá? Isso é bem importante, pessoal. Então, nesse gráfico, a barra 4, né? A barra 4 ó, foi a primeira barra
e um two bar reversal. Então foi a primeira barra, né? Essa barra aqui foi a primeira barra, uma reversão de 2 barras, que foi confirmada quando ela fez essa barra preta de baixo aqui, ó. Então aqui nesse gráfico, uma reversão de 2 barras clara, que a gente pode pegar, um rompimento de máxima, até depois do gráfico pronto, a gente até pode observar. Eu tive outras reversões de 2 barras aqui, tá? Mas a bonita mesmo, a reversão bonita foi essa reversão aqui, na tentativa de romper uma máxima, onde eu tenho uma LTA, uma linha de retorno de canal, com rompimento falso da linha de retorno de canal e rompimento falso do topo anterior. Isso me dá uma venda segura com stop aqui, podendo pegar um movimento até o início desse movimento de alta aqui, ó, tá? Pegando toda essa perna de alta aqui para baixo. Tá certo, pessoal? Obrigado a presença de todos. Não esqueçam de curtir o vídeo aí. Vou tentar acelerar um pouco nas gravações, tá? Pra gente correr um pouco mais rápido o livro. Então eu vou tentar gravar aí pelo menos 2 vezes por semana para vocês, tá, pessoal? Pra gente tentar finalizar esse livro aí o mais rápido possível, ver se eu consigo tempo para poder fazer isso. Tá ok? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Valeu!